Você já usou ou usa o ChatGPT gratuito para trabalhar? Eu usava no meu dia a dia, quase para tudo que eu ia fazer. Criação de site, criação de automações no N8N, criação de copy, ideias para conteúdo, enfim, para muita coisa, inclusive para atender os nossos clientes. Certo dia, Rondinelli, meu sócio, ele falou assim, Eric, eu queria criar as imagens, tal, os thumbnails para o meu vídeo, só que eu tô com muita dificuldade. Será que vale a pena contratar o ChatGPT? E por incrível que pareça, ele falou isso para mim semana passada. E faz basicamente 5 dias que eu estou usando o ChatGPT Plus. Será que vale a pena? E eu vou falar aqui para você algumas coisas sobre os modelos, sobre a gerador de imagem, sobre os assistentes de inteligência artificial, sobre a criação de projetos para deixar tudo centralizado e no final eu vou dizer para você se vale a pena ou não. Porque para isso existe um custo e um custo em dólar. Então, pesa no bolso. Primeira coisa, como eu disse, eu trabalhava com o ChatGPT para um monte de coisa. E simplesmente o que toda vez me pegava era eu estar lá usando, animado, querendo colocar o código no site, querendo ajeitar alguma coisa, querendo criar uma copy nova, ou então pegar um arquivo para o ChatGPT analisar e criar com base naquele arquivo alguma copy, algum conteúdo em cima de um artigo científico para ajudar o dentista para criar um conteúdo para ele mais técnico. Enfim, quando eu ia usar o ChatGPT para isso, simplesmente vinha o pum. Você chegou no limite. Agora só 19 horas. Aí eu ia lá, 19 horas, conversava mais um pouquinho com o chat, ele dizia assim: opa, chegou no limite, agora em 1 da manhã você pode falar comigo. E a questão é essa. E com os modelos, eu tenho muito mais possibilidades de usá-los. Inclusive, eu vou ter acesso à prévia de modelos experimentais, coisas que eu não tinha com o gratuito. Eu tenho acesso a outras funções aqui que são melhores, são modelos mais específicos, que eu poderia estar usando para mim, poderia estar usando para um cliente meu, para a criação de conteúdo dele. E aqui eu não tenho o limite de ficar mandando, eu só posso mandar 5 fotos a cada 3 horas, só posso mandar 3 arquivos porque depois ele vai travar. Então isso aqui eu não tenho aqui no ChatGPT Plus. Então já é um ponto positivo. E o segundo ponto foi o que Rondinelli falou para mim e veio essa novidade semana passada, foi a criação de imagens. É a ferramenta que tem aqui, ó, criar imagens. Deixa eu compartilhar a tela, senão você não vê. É a ferramenta de criar imagem, que ela cria não mais baseado no DALL-E, e sim dentro do próprio prompt ali, do próprio chat que está sendo conversado. Então a criação de imagem ela tem um histórico de memória do que está sendo conversado para criar. Mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque esse vídeo aqui é para ter uma explanação aqui geral do que eu acho, certo? Então, bora lá. Qual foi a minha primeira impressão na criação de imagens? Na criação de imagem, o que é que Rondinelli tentou fazer e por isso que ele pegou um ar e disse, cara, vamos contratar que eu acho que vai ser boa. Ele quis criar um funil desse aqui, ó. Quis criar um funil, presta atenção, é funil com essas 4 fases, atração, envolvimento, remarketing e vendas. Para ele, logicamente, usar no vídeo aula que ele estava dando. Só que a inteligência artificial não fez funil, fez esse círculo aqui meio estranho. Aí depois ele pediu para gerar outra com as faces que ele citou. Aí ela gerou, mas não foi como ele queria. Aí ele ainda deu um exemplo, olha, eu quero um tipo assim. E mesmo assim ela não fez. Aí foi quando a gente contratou o ChatGPT Plus e simplesmente eu peguei lá, usei a ferramenta, né, criar imagem e botei o mesmo prompt. Lembra que eu falei? Ela tem memória do que foi falado, ela continua com o texto da conversa. Então ela pegou esse exemplo aqui e criou. Cara, quando ele criou ficou perfeito, velho. Ficou perfeito. Só que existem limitações, nem tudo são flores. Por enquanto, ainda existem pequenas alterações quando você pede para mudar alguma coisa numa imagem. Por exemplo, remova o fundo. Ela removeu. Cara, só isso daqui, você não sabe qual o trabalho que dá para fazer isso aqui. Pode ser no Photoshop ou até alguns outros programas que fazem isso. Isso aqui é trabalhoso. Ela quase tirou 10 se não fosse isso aqui, ó.
atração, aí botou um D no lugar do over. Então, simplesmente isso daqui não conseguiu tirar 10. Lógico, existem limitações ainda, é uma ferramenta nova, mas só em trazer isso daqui já fez assim um trabalho excelente para o que a gente estava esperando. Lógico, comparado com isso aqui, pelo amor de Deus, né? Foi um passo além do que a gente esperava. E aí teve outra coisa. A gente continuou conversando, peguei a foto dele e pedi para remover o fundo. Teve limitações. Mas sobre isso daqui vai ter outro vídeo explicando. Eu acho que eu vou deixar aqui um card falando sobre esse uso de criação de imagens em outro vídeo, para esse vídeo aqui não ficar tão extenso, certo? E aí, lógico, só para vocês verem aqui, dar um spoiler, teve aqui uma tirinha que a gente fez com referência lá no Pedro Sobral, mas isso aqui vai para o outro vídeo. A próxima coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: a gente consegue hoje, com o ChatGPT Plus, criar projetos. Qual é a vantagem disso? Eu consigo colocar arquivos dentro do projeto e instruções dentro desse projeto para dentro do projeto ele ter um foco em desenvolver, em me ajudar com uma característica específica. É praticamente um agente trabalhando dentro de um projeto como se fosse uma pessoa a mais. Então eu posso trabalhar nesse projeto, o Rondinelli pode trabalhar nesse projeto e trazer o ChatGPT, lógico, com características próprias dele, para eu dar uma inteligência para o robô, uma função para ele nos ajudar nesse projeto. Inclusive subindo arquivos para que ele tenha inteligência e capacidade suficiente para saber do que está sendo conversado naquele projeto. Vantagem. A vantagem é o seguinte, que eu posso criar mais de um chat aqui dentro desse projeto e todas as conversas ele vai ter acesso aos arquivos e vai ter acesso às instruções. Então ele vai seguir em qualquer conversa que eu tiver aqui, ele vai seguir o que está sendo conversado dentro do projeto como um todo. Velho, isso aqui é muito bom. Porque antes, se eu criar um chat e depois criar o outro, não sabe o que foi. O primeiro chat vai ter um arquivo. O segundo não sabe qual foi o arquivo que foi mandado no primeiro. Mas aqui eu consigo centralizar tudo e organizar melhor o próprio chat GPT, velho. Isso aqui é muito bom. Fora que eu vou ter um tema específico. Então, por exemplo, aqui eu criei ideias, conteúdo, Eric. Então, sempre que eu quiser ter ideias de conteúdo, eu posso trazer para cá, vir para cá e simplesmente criar chats aqui dentro que eu sei que sempre que eu quiser, poxa, teve uma ideia boa há 3 semanas atrás, eu vou buscar onde? Aqui. Eu não vou ficar dando scroll aqui para achar a conversa. Eu sei que tem um projeto específico que trabalha em cima das ideias para a criação dos meus conteúdos, velho. Só isso daqui é muito bom. Muito bom, muito bom. E por último, e não menos importante, é a criação. Irmão, isso aqui é massa, velho. É a criação de assistentes, de agentes dentro da própria plataforma da OpenAI, dentro do próprio ChatGPT. Isso daí é uma facilidade gigantesca que você tem. Para você ter uma ideia, deixa eu ir abrindo aqui o N8N para você ver o que é que precisa ter para criar um agente dentro do N8N. Eu tenho esses agentes aqui, que basicamente cada agente desse conversa com um tipo de cliente diferente. Então a gente tem clientes na agência aqui, que é advogado e criminalista, tem clientes na agência que é dentista, Invisalign. Esse agente aqui, eu tenho que configurar isso aqui tudinho para ele receber a mensagem do WhatsApp, para ele enviar a mensagem, para ele salvar no banco de dados, para criar ações, para ele mudar dentro do ClickUp o status do cliente. Cara, eu tenho que fazer isso aqui tudo. Fora que eu tenho que instalar o Docker, a imagem do N8N dentro do servidor. Eu tenho que contratar um servidor. Basicamente, o que eu tive que fazer foi comprar um curso de DevOps, que é basicamente você contratar um servidor e saber instalar as paradas aqui dentro com segurança, ter um conhecimento de atualização de sistema. Então, é uma coisa que vai muito além. Dá para fazer sem precisar do ChatGPT? Dá. É gratuito? Não. Porque se você for usar isso aqui, você tem que contratar o servidor. E normalmente os servidores cobram em dólar, a não ser que seja, por exemplo, HostGate ou Hostinger, que cobra em real, mas se for o DigitalOcean, se for o Hessner,
que é o caso, o meu caso aqui, você tem que pagar em dólar, e não, então não é gratuito, certo? Mas você consegue usar um poder com inteligência artificial melhor. Eu vou conversar sobre isso daqui em outros vídeos. De novo, eu só estou explanando aqui a dificuldade que eu tinha, mas a facilidade de ser mais abrangente dentro de um sistema desse de N8N. Mas para você ter noção, eu precisava instalar isso tudo. Eu preciso pagar o N8N ou pagar um servidor e instalar o N8N no meu servidor. Eu preciso pagar uma API de WhatsApp ou instalar uma API de WhatsApp no meu servidor. Eu tenho que fazer a gestão desse servidor, porque senão pode cair alguma coisa dessa. Eu tenho que saber como fazer um backup, fazer um restore se for preciso. Eu tenho que saber conhecimentos que vão além de só digitar, vão além da minha especialidade. Então você, como especialista na sua área, se você é dentista, se você é advogado, se você é dono de loja, você teria que estudar isso daqui, desenvolver. Você teria que estudar automação de marketing, você teria que estudar automação com N8N, para poder fazer uma coisa que simplesmente essa página aqui vai fazer por você. E você vai ter um chat que consegue fazer isso tudo. Para você ter uma ideia, a gente paga mais ou menos R$ 200 para ter isso aqui, certo? São uns US$ 80 para ter isso aqui, essa estrutura. Lógico, a vantagem é que isso aqui eu consigo, como eu falei, conectar no WhatsApp, eu consigo acessar um CRM meu, mas isso aqui é uma parada mais complexa. Mas para coisas simples, que é criação de conteúdo, tal, só isso daqui já resolve, velho. Só isso daqui já resolve. Então, eu tenho aqui especialistas para criação de copy para o YouTube. Esse cara aqui que é o radar de conteúdo, então ele pega informações de conteúdo. Mas, de novo, sobre agentes, eu vou falar em outro vídeo. Vou deixar no final do vídeo aqui também o card de como você criar o seu agente, como criar copy com assistente virtual. E aí eu vou estar especificando cada coisa dessa, a base de conhecimento, o quebra-gelo, o que são as instruções, como criar uma instrução. Enfim, cada coisinha dessa eu vou estar falando com você nos próximos vídeos. E aí, para finalizar, vale ou não vale a pena? Sinceramente, ao meu ver, vale muito a pena, porque é mais fácil de você usar do que o N8N. É muito mais fácil. Ele tem funções que são muito melhores e não tem limitação do que o gratuito. Então, para mim, vale a pena. Aquela questão do projeto lá, só em você conseguir colocar arquivos em um projeto específico, vários chats podem ter acesso à mesma base de arquivos, só aquilo dali, mesmo que não tivesse instruções, mesmo que tivesse somente a base de arquivo, era muito bom, porque, cá para nós, é muito chato. Todo chat que você abrir, você vai sobre arquivo, vai sobre arquivo. E aí fica mais fácil quando você tem isso. E basicamente, dentro daquele projeto, é como se você já tivesse todos os chats treinados para falar como você quer, para entregar o que você precisa, para não ser robotizado. Então, ao meu ver, vale muito a pena, mesmo pagando R$ 100, R$ 120, vale muito a pena. Basicamente, é um assistente virtual para tudo, para tudo. E lógico, a inteligência artificial realmente é o futuro. Eu não acho que vai substituir 100% das pessoas, mas 99% vai ser substituído. Sinceramente, vai. Então, assim, você vai precisar aprender sobre isso. Eu vou estar trazendo aqui, como eu disse, aqui no final do vídeo, vai ter aqui, provavelmente, um vídeo de como você criar os seus próprios GPTs, que nem aquele que eu mostrei ali agora, tá bom? Tá aqui nesse vídeo, vai lá e assiste.